Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer para vocês mais uma novidade tributária, mais um assunto que vai impactar a sua vida. Você que é empresário, você que vende mercadorias, você que vai ser afetado pela reforma tributária, então vai sim ter impactos a partir do ano que vem, gente. Pois é, hoje inclusive postei uma informação muito interessante, muito importante, relevante para a sua empresa, principalmente você que paga ICMS no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro, inclusive, e outros estados que depois eu posso comentar com vocês, porque vamos ter aumento de alíquotas a partir do ano que vem. Pois é, gente, vamos comentar sobre isso. É um post que eu fiz hoje do Valor Econômico, acho muito importante. Você que é do lucro real, do lucro presumido e também do Simples Nacional precisa entender os efeitos dessa alteração na legislação dos estados, tá certo? Mas antes disso, eu peço que você que estiver me acompanhando pelo LinkedIn, YouTube, Instagram, compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no canal, aperte o sininho para que essa informação possa chegar a maior número de pessoas. Gente, é muito importante, você precisa dessa informação. Essa informação é super quente, ela vai ajudar você a não pagar um valor de imposto menor, né? Porque as alíquotas aumentaram, gente. Então isso é muito importante. Você que tem um conhecido que precisa dessa informação, que precisa ajustar o seu ERP, mande essa informação para que ele possa receber e sair pelo menos na conformidade a partir do próximo ano, tá? Então é isso, compartilhe com o maior número de pessoas, tá bom? Então vamos lá, gente, tivemos aqui uma alteração super importante, uma alteração envolvendo o ICMS a partir do ano que vem, tá certo, gente? Então a reportagem do Valor Econômico fala exatamente isso. 6 estados do Sul e Sudeste devem elevar o ICMS em 2024. Pois é, gente, então a reportagem fala que estados com alíquotas, por exemplo, de 18%, vão passar a ser tributados por 19,5%, ou seja, aumento de 1,5% na carga tributária dos seus produtos, tá certo? Então, esse movimento foi feito por meio dos secretários de Fazenda, né, de cada estado elencados aqui. Deixa eu ver se eu tenho para passar para vocês. Então, temos o Espírito Santo, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Assinaram uma carta, todos os secretários de Fazendas, cada um representando o seu estado, e estão tentando aumentar a alíquota do ICMS. É claro que essa alteração, esse movimento ainda precisa passar pela casa, né, pelo processo legislativo do estado, Assembleia Legislativa do estado, né, de cada estado, para que seja convertido em lei e depois seja regulamentado via decreto estadual, tá? Então toda essa movimentação legislativa precisa acontecer ainda neste ano, tá? Então, para ter validade a partir do ano de 2024, temos que ter a publicação da lei ainda neste ano. Então, provavelmente, né, esse é o movimento dos estados até o final deste ano, até o apagar das luzes, até os 45 minutos do segundo tempo, teremos aí novas leis estaduais que vão regulamentar esse aumento, tá? Então a expectativa é que de fato aconteça isso. E por que, gente? Sempre é bom entender o motivo, por que está acontecendo isso. Inicialmente, os estados, não só os estados agora da região sul e sudeste, mas principalmente das regiões norte e nordeste, já estavam tentando aumentar a alíquota interna dos seus estados, tá? Alguns estados já aumentaram no ano passado, com validade neste ano. Então vocês provavelmente já sentiram que o seu diferencial de alíquota aumentou, né? Você que trabalha na região sul e precisa mandar produtos para a região norte e nordeste, você já deve ter notado que teve uma alteração na lei
e você acabou pagando um pouco mais no diferencial de alíquota. Ou você que está localizado naquelas regiões, você sentiu aí uma tributação maior nas operações internas com seus clientes locais, tá? Então esse foi o primeiro movimento sentido no ano passado, com efeitos nesse ano, e a justificativa dos estados era que por conta dos benefícios concedidos pelo governo federal, principalmente dos setores de telecomunicação, combustíveis e energia elétrica, eles aumentaram as cargas internas para compensar essa perda no recolhimento, tá? E agora, neste ano, com o avançar da reforma tributária, com a expectativa muito forte de implementação principalmente do IBS, que vai ser aquele IVA destinado na competência entre os estados e as prefeituras, os estados decidiram, principalmente os da região sul e sudeste, aumentarem a carga tributária para que eles possam conseguir ter uma fatia maior do IBS quando for implantado, tá, gente? Então, entrando um pouco na reforma tributária. Então, a reforma tributária, resumidamente, vai tirar de cena ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. E vai entrar 2 tributos, ou melhor, 3 tributos, que vai ser o IBS, o CBS e o imposto seletivo, tá? Então, focando no ICMS, que é o assunto desse vídeo de hoje, ele vai ser substituído pelo IBS. O IBS ele vai entrar na jogada, né? Vai ter uma transição longa aí de 10 anos e, consequentemente, vai diminuindo a carga tributária do ICMS e vai incorporando o IBS nesse período de 10 anos. Mas como será a distribuição dessa parcela arrecadada do IBS? Estava na proposta, né, colocada pela Câmara dos Deputados, que foi aprovada em 2 turnos, que seria respeitado ali um período de análise, né, em que você verificava quanto que era recolhido por cada estado, né, qual era a carga média de cada estado, e ali faria então uma espécie de distribuição do que era recolhido do IBS, tá? Sabendo disso, os estados, principalmente os estados que alteraram a legislação neste ano, eles falaram o seguinte: bom, para garantir que eu receba uma parcela maior do IBS, vou aumentar o meu ICMS, que ainda está em validade, para que na hora da repartição da receita eu fique com a maior parcela. Então, estados, por exemplo, agora eu vou listar todos os estados que já possuem alteração, tá, gente? Então, Distrito Federal, Rondônia, Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins já possuem legislação e vai ser alterada a alíquota interna desses estados. Depois eu vou postar para vocês uma tabela, ainda não tive tempo de organizar essas informações, mas vou passar para vocês, é claro, para que vocês possam aí ajustar o seu sistema, principalmente vocês que estão localizados internamente nesses estados, ou vocês que estão na região sul e sudeste e vão passar a enviar mercadorias para clientes não contribuintes nesses estados, porque aí você precisa ajustar o seu diferencial de alíquotas, tá certo, gente? Então, o impacto que vai ter essa alteração, né? Aí juntando tanto os estados que publicaram a carta, quanto os estados que já possuem norma específica para alteração. Vai ter um impacto no ICMS normal, na operação interna, vai possuir uma carga maior, então você vai precisar ajustar o seu preço, né? Você vai precisar aí colocar essa parcela que vai ser aumentada no seu preço para que você possa repassar isso para o seu cliente. No caso do default, se você está localizado no estado, vai mandar o seu produto para o outro estado que houve essa majoração de alíquota, você vai ter que considerar ali esse aumento também nesse tributo, tá bom? E se você possui substituição tributária, se o seu produto é relacionado aos produtos que estão sujeitos à substituição tributária, materiais de construção, autopeça, materiais de limpeza,
materiais de uso pessoal, se ele tiver ali naquela lista de produtos sujeitos a ST e você está dentro desse estado que vai alterar a alíquota, ou você vai mandar para um estado onde é um revendedor que possui ST também e houve alteração nesse estado, você precisa ajustar os cálculos do seu sistema, tá certo? Então vai ter 3 tipos de impacto: ICMS, DIFAL e ST, tá bom? Então esse é um ponto muito importante. A vigência desses estados que eu falei que já possuem norma vão começar a grande parte em janeiro do ano que vem. Então, gente, na virada do ano, no estourar do champanhe, lá no Réveillon, o estado já vai começar a cobrar uma alíquota maior. Então você precisa ajustar o seu sistema ainda no mês de dezembro. Então corre, que isso é importante para que você não passe aí a recolher um valor menor e sofrer uma fiscalização por conta disso, tá? Não é nada agradável e às vezes você tem a mercadoria presa na barreira fiscal, você não consegue atender aquele seu cliente porque existe um valor menor de imposto recolhido, tá certo? Isso é muito importante, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente teve essa movimentação dos estados. Os estados estão aí tentando reaver parte do imposto que eles perderam, parte da carga tributária que eles perderam por conta de alguns incentivos. E também já estão pensando, espertinhos eles, pensando na reforma tributária e estão querendo receber uma fatia maior do IBS. Mas, gente, para finalizar o vídeo, eu falo para vocês que esse movimento já foi visto pelo Senado Federal, tá? A reforma tributária já foi aprovada, também 2 turnos no Senado Federal, e lá eles viram que os estados estavam querendo alterar as alíquotas para receber uma fatia maior do IBS. E eles estão pretendendo colocar uma trava nisso, ou seja, eles estão buscando aí períodos anteriores aos anos que foram alteradas as alíquotas, ou seja, então 2022, 2023, 2024, se houver alteração de ICMS por conta aí de uma suposta perca na arrecadação por conta do IBS, não vai ser considerado na reforma tributária. Eles vão buscar períodos aí um pouco mais para trás, né? Então, por exemplo, 2012 a 2021 são períodos em que os estados, com exceção de alguns, não mexeram na alíquota interna. Então, essa movimentação dos estados, o Senado já viu e estão querendo colocar uma barreira para que não distorça o cálculo do IBS já planejado lá no Congresso, tá certo, gente? Então, ali está uma briga política agora e provavelmente teremos aí essa trava na repartição das receitas. Mas é isso, de fato temos leis para alguns estados e temos aí uma proposta muito bem encaminhada para alteração. Principalmente você do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, provavelmente vai sair uma legislação que vai regulamentar esse aumento na sua alíquota, tá certo? Eu vou informando vocês à medida que eu receber essa informação, para que vocês já possam também adotar os seus procedimentos de ajuste no IRP, tá certo? Um grande abraço para vocês e semana que vem eu trago mais novidades da área tributária. Um grande abraço.